Bom dia, alunos e alunas do Pré-ENEM, ou boa tarde ou boa noite. Vamos para mais uma videoaula sobre recursos expressivos. Desta vez iremos falar sobre a ironia, que é um importante recurso expressivo do texto literário e está sempre aí presente nas provas do Enem. O que é a ironia? De acordo com o dicionário de termos literários, é um dicionário muito bom, eu recomendo para quem tem dúvidas sobre o significado de algum termo da literatura, recorram a esse dicionário de termos literários, tá? O que é ironia? A ironia é uma figura de pensamento que consiste em dizer o contrário do que se pretende dizer, com o objetivo de zombar e não com o de enganar, ok? Então a ironia é quando este autor do texto literário ele escreve algo, mas ele não quer dizer aquilo, ele quer justamente dizer o contrário daquilo. Ela não tem o objetivo de enganar o leitor, tá? Ela tem o objetivo, sim, de zombar desses personagens, tá? É o narrador zombando, de certa forma, dos próprios personagens. Os efeitos da ironia dependem sempre de indícios reveladores do propósito da ironia. Quanto ao verdadeiro sentido da mensagem, ela é apreensível pelo contexto e pela situação de locução, ok? Isso aqui é super importante, tá? A ironia, ela é apreendida, né, pelo contexto. Então, para você compreender a ironia, você tem que passar pelo texto todo. O texto todo pode ser altamente irônico, e não só o primeiro parágrafo ou a primeira estrofe da poesia. Ok? Isso é super importante, como nós vamos ver daqui a pouco nos exemplos. O que é essa autoironia? A autoironia permite ao autor tomar-se, como alvo, tá? É o próprio autor tratando o texto dele de forma irônica. Já vamos ver isso, ok? Como é que a ironia tem aparecido nas questões do Enem? Tá? O mestre da ironia na literatura brasileira, tá? É Machado de Assis. E o Machado de Assis é um frequentador assíduo das provas do Enem. Ele tem aparecido em quase todas as edições do Enem. Inclusive, na última edição de 2022, ele aparece, tá? Na literatura com duas questões. Tá? O Machado de Assis é autor canônico. Tá? O que são esses autores canônicos? São esses autores consagrados aí na literatura brasileira, seja pela imensa publicação literária que ele tem inúmeros romances, ele tem peças de teatro, ele tem contos, ele tem algumas poesias meio ruins, mas estão aí, né, já de domínio público há muito tempo. E o Machado de Assis está presente no livro didático. Em todos os livros didáticos, em todas as bibliotecas públicas do Brasil, lá você tem obras de Machado de Assis. Ele não é autor canônico. Mas como esse texto irônico do Machado tem aparecido nas provas do Enem? Vejam só. Aqui eu tenho um fragmento de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se vocês não leram este livro de maneira integral, alunos e alunas, eu recomendo. Tá? Esse é um clássico da literatura brasileira. Não é um livro fácil de ler, tá? É um livro que precisa ser trabalhado com o aluno, com a aluna, tá? Para que vocês consigam entender a sutileza da ironia do Machado de Assis. Ok? Vamos ler este trecho aqui? Diz o trecho. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Quem que é o Cotrim? O Cotrim é o parente ali do Brás Cubas, tá? Ele é cunhado do Brás Cubas, ok? Então ele é um cara ferozmente honrado. Aqui vocês já vão percebendo aqui os recursos irônicos do Machado de Assis. O que é uma pessoa ferozmente honrada? Nossa, a palavra feroz não combina com honraria. Uma pessoa honrada, ela não é uma pessoa feroz. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos em que se seguiram o inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo, ou seja, o Cotrim é um modelo de pessoa. É uma pessoa ferozmente honrada. Arguíamo-no de avareza, né? Falavam que ele era avarento, e cuido que tinham razão, mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo do que o déficit.
Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro, ou seja, as pessoas que acusavam Cotrim de más maneiras eram pessoas bárbaras. Então vocês vão percebendo como Machado está construindo esse texto dele, como que ele está construindo esse personagem. Ele coloca na boca do Brás Cubas uma descrição do personagem, tá? Já é uma suspeição. Você fica, né? Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço. Ou seja, as pessoas acusavam ele de bárbaro, mas ele não era uma pessoa bárbara. De vez em quando ele mandava uns escravos ao calabouço. Calabouço, gente, vamos contextualizar aqui historicamente. A Casa Grande, ela possuía um porão. As pessoas escravizadas, tá? Vamos usar o termo pessoas escravizadas, porque aqui no século XXI a gente precisa vencer esse termo escravos. Essas pessoas não eram escravas, elas não nasciam, elas não eram escravas como os gregos tinham escravos, como os vikings tinham escravos. Eram pessoas que passaram o processo de escravização, tá? Então vamos chamar de pessoas escravas. Apesar do Machado de Assis chamar de escravos, mas o Machado de Assis está no século XIX. Hoje, nós temos outro nome para definir essas pessoas que foram sequestradas em África e trazidas a ferro, enfrentando aí 1000 agruras para vir aqui para o Brasil construir o nosso país. Tá feito este parênteses, essas pessoas escravizadas viviam em calabouços, embaixo das casas grandes. E o Cotrim mandava uma outra pessoa escravizada para lá, onde eles desciam a escorrer sangue. Mas ele não é uma pessoa bárbara, ele só retirava sangue das pessoas com surras. Percebam a ironia? Mas além de que ele só mandava os perversos, as pessoas escravizadas que eram perversas e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, ele era contrabandista de escravos. Por que ele era um contrabandista? O tráfico de pessoas escravizadas da África para as Américas foi proibido, né? E os navios ingleses cuidavam do Atlântico para não deixar esses navios com carregamento de pessoas chegar às Américas, né? Inclusive, assim, abrindo um parênteses histórico, a supermarinha inglesa, aí eu estou sendo muito irônica, tá, pessoal? Tinha ordem para bombardear navios com pessoas lá dentro, pessoas que vinham sequestradas da África, tá? É de uma crueldade imensa a marinha inglesa, tá? E isso aí tem todo um fundo. Não é porque os ingleses eram bonzinhos, tá? A história já desmentiu muito isso. Mas vamos voltar aqui para o texto. Habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. Ou seja, qual que é o gênero de negócio? Traficar pessoas. E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. Ou seja, ele não era mau, ele só era um traficante de escravos, ele era aquele que espancava as pessoas escravizadas até que tirar sangue delas. Ele era um bárbaro. Não, mas ele não era. Isso é tudo fofoca. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios. O que são sentimentos pios? Sentimentos de piedade, tá? Ele era uma pessoa pia, bondosa. Encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses. Ou seja, ele vendia bebês, filhos de mães escravizadas, mas para ele normal, era como vender bezerros. Mas ele sentiu muito a morte da filha de alguns meses. Isso é uma prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria. Confraria é uma reunião de homens, tá? Que tem uma vida religiosa, etc. Irmão de várias irmandades. E até irmão remido de umas dessas. O que não se coaduna muito com a sua reputação de avareza. Ou seja, ele era uma pessoa que doava para a igreja grandes somas de dinheiro. Ele não era uma pessoa avara. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade, de que ele fora juiz, mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Ou seja, se essa irmandade religiosa tá,
que tinha ele ali como um patrono, não gostava muito dele, é porque ele era uma pessoa que era extremamente violenta com as pessoas escravizadas. Você sabe que apesar do Brasil ser esse país dessa história horrenda do processo de escravização, havia algumas leis que protegiam as pessoas escravas, mas não protegia as pessoas entre aspas. Essa proteção era muito entre aspas. Por quê? Não se permitia tratar as pessoas escravizadas com muita violência, tá? Porque muitas delas sofriam violências que levavam à morte. Então, essas pessoas escravizadas podiam denunciar se estavam sofrendo maus tratos que as levariam à morte, mas quase nenhuma denunciava. Elas morriam, né, de maneira brutal, tá? Mas essa lei era porque queria se proteger as pessoas da violência? Não. É para que não danificasse as mercadorias, né? Porque as pessoas eram vistas como mercadorias. Comentado o texto, vamos à questão. A questão que aparece no Enem é: obra que inaugura o realismo na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas condensa uma expressividade que caracteriza o estilo machadiano. Tá? Recurso expressivo, galera. Recurso expressivo. Ironia. Machado de Assis. Isso aqui são palavras-chave. Só um adendo aqui, um parênteses, ele não é a obra que inaugura o realismo na literatura brasileira, tá? Isso aqui é uma inverdade, isso aqui é uma parte da questão que está muito mal elaborada. Nós vamos trabalhar o realismo, que é o nosso próximo tópico, agora em junho, e vocês vão ver que ele não inaugurou o realismo. Então o Enem aqui tá, como é que diria, muito desinformado, mas tudo bem. Descrevendo a moral do seu cunhado Cotrim, o narrador personagem, o Brás Cubas, refina a percepção irônica ao acusar o cunhado de ser avarento para confessar-lhe injustiçado na divisão da herança paterna. Não é isso. Atribuir a efeitos de relações sociais, entre aspas, a naturalidade com que Cotrim prendia e torturava as pessoas escravizadas. Considerar os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sara. Ou menosprezar Cotrim por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades, e insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico, contemplado como o retrato. Olha, galera, percebam a letra B. A letra B, ela toma a maioria do texto. Não precisava nem eu ter feito essa leitura orientada para vocês. Vocês veem que ele está falando de como o Cotrim era um cara horrendo, era um bárbaro, era uma pessoa sanguinária, é uma pessoa que sentia prazer em espancar as pessoas escravizadas deste momento. Ó, eu vou até circular aqui para vocês. Ó, daqui até aqui é só falando da violência deste personagem para com as pessoas escravizadas, tá? Então, aqui está o cerne do texto. Então, se aqui está o cerne do texto, obviamente, a resposta correta é a letra B, tá? Então, isso é ironia. O Machado de Assis está dizendo exatamente o contrário do que ele quer dizer. E ele é um mestre na ironia. Eu passo agora a compartilhar com vocês um, um texto que apareceu na prova do Enem de 2022. Eu vou parar o compartilhamento.